e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O lado esquerdo de Deus, ele existe. O lado esquerdo representa a justiça divina no seu sentido mais prático. É por isso que esse lado fala tão forte para nós. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O lado esquerdo é a lei da semeadura e sua ação reativa, uma resposta aos pecados dos homens. É Deus respondendo ao pecado. Esse é o lado esquerdo de Deus. Não é falta de amor, não é falta de misericórdia, é apenas uma resposta. Vocês viveram no pecado, então assumam os vossos pecados. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeai para vós a injustiça, ceifai segundo a misericórdia. Essa é a lei de Deus. Semeia-se coisas boas, colhe-se coisas boas. Semeia-se coisas de Deus, colhe-se coisas de Deus. Amém? O inferno é apenas a lei da semeadura. O lado esquerdo de Deus não confunde misericórdia com justiça. E a misericórdia dele, quem sabe, está presente hoje pela manhã. Ele está nos avisando. Há um pensamento que diz assim: Deus é tão misericordioso que não quer que nenhum se perca no inferno ou vá para o inferno, que ele colocou entre nós o inferno, o Filho dele crucificado. O amor dele por nós é tão grande, ele não deseja que nenhum homem vá para o inferno, que ele colocou algo para obstruir o caminho, chamado o Filho dele crucificado. Justiça e juízo são a base do teu trono, Senhor. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Veja que interessante como o salmista trabalha com as duas coisas: juízo e justiça, misericórdia e verdade. São atributos de Deus. Não se muda. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles o lado esquerdo de Deus é uma resposta àqueles que diziam, ou que dizem, Deus não existe. E talvez alguém está dizendo, nada disso existe, pastor Wilson. E se existir? Então, se o meu Deus vem trabalhando com a minha vida, vem me libertando, me enchendo de fé e de motivação para viver, por que eu não iria crer no inferno? Por que eu deixaria de crer na existência do inferno? Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia